Parte 3, capítulo 8. Vestes e ornamento dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Devemos agora falar das vestes, tanto as do sacerdote, as quais os hebreus chamam chanes, quanto as do sumo sacerdote, as quais chamam anarabashi. Começaremos pelas comuns dos sacerdotes. Aquele que era oficial era obrigado, segundo a lei, a ser puro e casto. Ele revestia-se de uma veste chamada manachás, isto é, que segura forte, uma espécie de calção de linho retorcido que se prendia nos rins. Colocava por cima uma túnica de um duplo tecido de lã e linho, a qual chamavam chetonem, porque o linho se chama cheton. Ela descia até os calcanhares, era muito justa no corpo e tinha também mangas muito estreitas para cobrir os braços. A túnica era presa sobre o peito, um pouco abaixo das espáduas, com um cinto de largura de 4 dedos, o qual era de tecido fraco, de maneira que se parecia com uma pele de cobra. Diversas flores e figuras que nele estavam, representadas com linho de cor escarlate, púrpura e jacinto. Essa cinta dava 2 vezes a volta em torno do corpo. Era atada na frente e depois caía até os pés, a fim de tornar o sacerdote mais venerável ao povo quando não estava oferecendo algum sacrifício. Pois, quando o oferecia, atirava a cinta sobre o ombro esquerdo, a fim de ficar mais livre para desempenhar o seu ministério. Moisés chamou a esse cinto Abanete, e nós o chamamos hoje Emiã, nome que tiramos dos babilônios. A túnica não tinha pregas e possuía uma grande abertura em torno do pescoço, que era presa na frente e atrás com colchetes e chamavam massabase. Ele usava uma espécie de mitra que lhe cobria mais do que a metade da cabeça e que ainda hoje se chama manaesfite. Tinha a forma de uma coroa e era de tecido de linho, mas muito grossa por causa das muitas pregas. Colocava-se por cima uma touca de pano fino que cobria toda a cabeça e descia até a fronte, ocultando as costuras e pregas dessa coroa. Era presa com muito cuidado para que não caísse durante o sacrifício. Essas eram as vestes do sacerdote. Quanto às do sumo sacerdote, além do que acabo de dizer, ele se revestia de uma túnica cor de jacinto, chamada metir, que lhe ia até os calcanhares. Ele a cingia com um cinto semelhante ao que falei, exceto que era entrelaçado de ouro. A parte inferior de seu vestuário era ornada de franjas com guizos e companhias de ouro, entremeadas de maneira igual. Essa túnica, que era toda uma só peça, sem costura, não era aberta de lado, mas de alto a baixo, isto é, por trás desde o alto até abaixo das espáduas e na frente apenas até a metade do estômago. Para adorno dessa abertura, colocaram-se bordados, como também naquelas feitas para passar o braço. Por cima dessa túnica punha-se uma terceira veste chamada efode, parecida com o que os gregos chamam epomes, cuja descrição é essa. Tinha um côvado de comprimento, mangas e era como uma espécie de túnica curta. Era de um tecido tingido com várias cores e misturado com ouro e deixava sobre o meio do peito uma abertura de 4 dedos em quadrado. A abertura era coberta por uma peça de pano semelhante ao do efode. Os hebreus chamam-no Essen e os gregos Logino, que significa que língua vulgar racional ou oráculo. Tinha a largura de um palmo e estava preso à túnica por colchetes de ouro, juntamente com uma tira cor de jacinto que passava por anéis. Para que não se visse a menor abertura entre esses anéis, uma fita também cor de jacinto cobria a costura. O sumo sacerdote trazia sobre cada um dos ombros uma pedra sardônica encastoada em ouro, e essas 2 pedras preciosas funcionavam como um colchete para fechar o efode. Os nomes dos 12 filhos de Jacó foram gravados nas sardônicas, em língua hebraica, isto é, sobre a do ombro direito, o dos 6 mais velhos, e sobre a da esquerda, o dos mais novos. Sobre essa peça, chamada racional, estavam presas 12 pedras preciosas de extrema beleza, que não tinham preço. Estavam colocadas em 4 linhas de 3 cada uma e separadas por pequenas coroas de ouro, a fim de serem conservadas firmes e não caírem. Na primeira fila estavam a sardônica, o topázio e a esmeralda.
Na segunda, o rubi, o jaspe e a safira. Na terceira, o mercúrio, a ametista e a ágata. E na quarta, a crisólita, o ônix e o berilo. Em cada uma dessas pedras preciosas estava gravado o nome de um dos 12 filhos de Jacó, que consideramos os chefes de nossas tribos. Esses nomes estavam escritos segundo a ordem de seu nascimento. Ora, como os colchetes eram muito fracos para sustentar o peso das pedras preciosas, havia outros dois mais fortes atados à borda do racional, perto do pescoço que sobressaíam do tecido, nos quais se passavam duas correntes de ouro que se uniam por um tubo nas extremidades dos ombros. As pontas superiores dessas correntes, que caíam para trás das costas, atavam-se a um anel que estava por trás, à beira do efode, e de todo o sustentavam para impedir que caísse. O cinto de diversas cores, tecido de ouro, estava preso ao racional e prendia o todo, atando-se por cima das costuras e daí pendendo para baixo. Todas as franjas estavam bem presas a ilhoses de fio de ouro. A tiara do sumo sacerdote era em parte semelhante à mitra dos sacerdotes. Tinha mais, porém, uma outra espécie de touca por cima da cor de jacinto. Era rodeada por uma tríplice coroa de ouro, onde havia pequenos cálices, como os que se veem numa planta que os hebreus chamam dacar e os gregos iocianos, vulgarmente chamada diosquiame ou anebane. E se alguém não a conhece bem, para entender pelo que dizemos, vamos descrevê-las. Ela tem ordinariamente mais de 3 palmos de altura. A sua raiz se parece com o nabo, e as folhas com uma erva chamada rinchão. Possui uma pequena pele que cai quando o fruto está maduro. De seus ramos saem como que pequenas taças, cálice do tamanho da junta de um dedinho, cuja circunferência se parece mesmo com uma taça. Acrescentarei ainda, para a compreensão dos que não conhecem essa planta, que ela tem embaixo algo como uma meia bola que se espreita para cima. Depois alarga-se e forma como uma pequena bacia, semelhante ao centro de uma romã partida em duas, onde se adapta uma coberta redonda, tão bem feita como se a tivessem polido em redor e com recortes que terminam em ponta, tal como se vê nas romãs. Por cima dessa coberta, ao longo das pequenas taças, ela produz o seu fruto, que se parece com a semente da erva chamada paretária, e a sua flor é como a da papoula. Essa tiara, ou mitra coroada, cobria a parte posterior da cabeça e as têmporas, em volta das orelhas, pois esses pequenos cálices não rodeavam a fronte. Esta era rodeada por uma espécie de correia de ouro bastante larga, sobre a qual, em caracteres sagrados, estava escrito o nome de Deus. Eram essas as vestes do sumo sacerdote, e não deixaria eu de me admirar muito a esse respeito, pela injustiça daqueles que nos odeiam e nos tratam como ímpios, porque desprezamos as divindades que eles adoram. Pois se eles quiserem considerar com algum cuidado a construção do tabernáculo, as vestes do sacerdote, os vasos sacros de que se servem para oferecer os sacrifícios a Deus, verão que o nosso legislador era um homem consagrado e que facilmente somos acusados. Pois é fácil de se ver, por tudo o que acabo de narrar, que elas representam de algum modo todo o mundo. Pois as 3 partes nas quais o comprimento do tabernáculo está dividido, as 2 em que é permitido aos sacerdotes entrar, como se entraria num lugar profano, significam a terra e o mar, que estão abertos a todos os homens, e a terceira parte, que lhe é inacessível, é como um céu reservado a Deus somente, pois o céu é a sua morada. Os 12 pães da proposição significam os 12 meses do ano. Os véus tecidos de 4 cores indicam os 4 elementos, pois o linho refere-se à terra que o produz e é da mesma cor. A púrpura significa o mar, pois é tingida com o sangue de um certo peixe. O escarlate representa o fogo, a túnica do sumo sacerdote significa também a terra. O jacinto, que tende para a cor do azul, representa o céu. As sementes de romã, os relâmpagos, o som das campainhas, os trovões. O efode, tecido de 4 cores, representa também toda a natureza. Penso que o ouro foi acrescentado para representar a luz. O racional que está no meio representa também a terra que está no centro do mundo. E o cinto que rodeia tem relação com o mar que circunda a terra. Quanto às sardônicas que servem de colchetes, indicam o sol e a lua. As outras 12 pedras preciosas simbolizam os meses do ano.
A tiara, sendo da cor de jacinta, significa o céu, sem o que não seriam dignos de que nela se escrevesse o nome de Deus. E a tríplice coroa de ouro representa por seu brilho a sua glória e a sua soberana majestade. Eis que, de modo julguei, dever explicar todas essas coisas, a fim de não perder a ocasião, nem neste lugar, nem em outros, de fazer conhecer a grande sabedoria do nosso admirável legislador. Capítulo 9. Deus ordena Arão sumo sacerdote. Tudo estava preparado, e não restava mais que consagrar o tabernáculo. Deus então apareceu a Moisés e ordenou-lhe que fizesse Arão, seu irmão, sumo sacerdote, porque era mais digno que qualquer outro para esse cargo. Moisés reuniu o povo, falou-lhe das virtudes de Arão e do interesse deste pelo bem público que tantas vezes o fizeram arriscar a vida. E todos não somente concordaram com a escolha, mas o aprovaram com alegria. Então Moisés assim lhes falou: todas as obras que Deus havia ordenado estão terminadas, segundo a sua vontade e segundo as nossas posses. Como vós sabeis, ele quer honrar esse tabernáculo com a sua presença, mas é necessário, antes de tudo mais, criar o sumo sacerdote, aquele que é o mais competente para bem desempenhar esse cargo, a fim de que cuide de tudo que se refere ao culto divino e ofereça a ele os vossos votos e as vossas orações. Confesso que se essa escolha tivesse dependido de mim, eu teria podido desejar essa honra. Seja porque todos os homens são naturalmente levados a desejar incumbência tão honrosa, seja porque vós não ignorais quantas dificuldades e trabalhos sofri pelo vosso bem e da República. Mas Deus mesmo, que destinou Arão há muito tempo para esse sagrado ministério, conhecendo-o como mais justo dentre vós, o mais digno de ser honrado, deu-lhe o seu voto e julgou em seu favor. Assim, Arão oferecer-lhe-á de hora em diante por vós orações e votos, e ele os escutará tanto mais favoravelmente quanto, além do amor que vos tem. Eles lhe serão apresentados por aquele que ele escolheu para ser o vosso intercessor junto dele. Essas palavras agradaram bastante ao povo, que aprovou ser sufrágios a escolhas perfeitas por Deus. Arão era sem dúvida o que devia ser elevado a tão alta dignidade, quer por causa de sua descendência, quer pelo dom de profecia que recebera, quer pela eminente virtude de Moisés, seu irmão. Ele tinha então 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Moisés determinou que o resto do que se ofertara à construção do tabernáculo fosse usado para a confecção do que era necessário à sua cobertura, bem como para se cobrir o candelabro de ouro, o altar de ouro, sobre o qual se fariam as incensações, e do mesmo modo todos os outros vasos, a fim de que, quando se levassem essas coisas para o campo, não fossem deteriorizadas pela chuva, nem pela poeira, nem por algum outro inconveniente do ar. Reuniu depois o povo e ordenou-lhe que cada um contribuísse ainda com meio sido, que é uma moeda dos hebreus, cujo valor é de 4 dracmas áticas. Eles executaram a ordem imediatamente, e então 605.500 homens deram essa quantia, embora somente as pessoas livres e da idade de 25 até 50 anos tivessem contribuído. Esse dinheiro foi imediatamente empregado em benefício do tabernáculo. Moisés então purificou o tabernáculo e os sacerdotes deste modo. Tomou 500 cidros de mirra escolhida, o mesmo peso do lírio roxo, e a metade de canela e de bálsamo. Mandou bater tudo isso no hin de óleo de oliveira, uma medida que contém 2 coros áticos, e com isso fez um bálsamo, ou óleo, que tinha ótimo perfume, e com o qual ungiu o tabernáculo e os sacerdotes, e assim os purificou. Ofereceu em seguida sobre o altar de ouro uma grande quantidade de excelentes perfumes, que, para não aborrecer o leitor, não descreverei em particular. E nunca deixou de queimá-lo 2 vezes por dia, para fazer a incensação antes do nascer do sol e ao seu ocaso. Guardavam também o óleo purificado para alimentarem as lâmpadas do candelabro de ouro, das quais 3 ardiam durante o dia e as outras 3 à tarde. Bezalel e Aiolibe empregaram 7 meses para fazer as obras de que acabo de falar. E então passou-se o 1º ano depois da saída do Egito. Eram 2 artífices admiráveis, principalmente Bezalel, e eles por si mesmos inventaram várias coisas.
No começo do ano seguinte, no mês em que os hebreus denominam Nissan e os macedônios Xântico, na lua nova, foi consagrado o tabernáculo e todos os vasos que lá estavam. Deus, então, deu a conhecer que não fora em vão que o seu povo trabalhara numa obra tão magnífica, testemunhando quanto ela lhe era agradável e como ele queria ali morar e dar-lhe a honra de sua presença. Eis que de modo isso aconteceu. O céu era sereno em toda a sua extensão, mas sobre o tabernáculo apareceu uma nuvem, não tão espessa como as do inverno, mas suficiente para impedir que se pudesse ver através dela. E um pequeno orvalho caiu, o qual significava para os que tinham fé que Deus lhes ouvira os votos e os honravam com sua presença. Moisés, depois de recompensar todos os operários, cada qual segundo o seu mérito, ofereceu sacrifícios à entrada do tabernáculo, como Deus lhe havia ordenado, isto é, um touro com um carneiro e um bode pelos pecados. Direi como se faziam essas cerimônias quando falar dos sacrifícios e enumerarei as vítimas que eram oferecidas em holocaustos e que deviam ser inteiramente queimadas, e quais as que deviam ser comidas segundo a permissão da lei. Moisés borrifou com o sangue dos animais imolados as vestes de Arão e de seus filhos e os purificou com água da fonte com o bálsamo de que há pouco falei, para que fossem feitos sacerdotes do Senhor. E continuou durante 7 dias a fazer a mesma coisa. Santificou também o tabernáculo e todos os vasos, com esse bálsamo e com o sangue dos touros e dos carneiros, dos quais todos os dias se matavam um de cada espécie. Ordenou em seguida que se festejasse o 7º dia e que cada qual sacrificaria segundo as suas posses. Eles obedeceram com alegria e ofereceram vítimas à porfia, as quais apenas eram colocadas sobre o altar, e um fogo proveniente dele as consumia completamente, de uma vez como se fosse um raio na presença de todo o povo. Arão sentiu então a maior dor que podia sentir um pai. Como tinha a alma elevada, julgou que Deus havia permitido e suportou-a generosamente. Nadab e Abiú, seus 2 filhos mais velhos, tendo oferecido outras vítimas que não as determinadas por Moisés, as chamas se lançaram contra eles com tanta violência que lhes queimaram o estômago e o rosto. E eles morreram, sem que fosse possível socorrê-los. Moisés determinou que o pai e os irmãos levassem os corpos para fora do acampamento, a fim de serem sepultados honrosamente. E, embora todo o povo chorasse essas mortes tão inesperadas, proibiu-lhes que os lamentassem, de modo a ensinar-lhes que, tendo sido alguém honrado com a dignidade do sacerdócio, a glória de Deus lhe devia ser mais sensível que o afeto particular. Esse santo e admirável legislador recusou em seguida todas as honras que o povo lhe poderia conceder para entregar-se totalmente ao serviço de Deus. Não subia mais ao Monte Sinai para consultá-lo, mas entrava no tabernáculo, a fim de ser instruído por ele em tudo o que devia fazer. Continuou sempre com modéstia, quer no vestuário, quer em tudo mais, a viver como um homem simples, sem ser diferente dos outros, exceto no cuidado que tinham da república. Dava por escrito aos povos as leis e as regras que deviam observar para viver em união e em paz, e ser agradáveis a Deus. E eles nada faziam em tudo isso que não fosse conforme as ordens que dele recebiam. A seu tempo falarei dessas leis. É preciso, porém, acrescentar aqui uma coisa que eu havia omitido no que se refere às vestes do sumo sacerdote, e é que Deus, para impedir que os que usavam essas vestes tão santas e tão magníficas pudesse abusar dos homens sob o pretexto da dom da profecia, jamais lhe honrava o sacrifício sem dar sinais visíveis da sua presença, não somente ao seu povo, mas também aos estrangeiros que lá se encontrassem. Quando lhe aprazia fazer esse favor, uma das 2 sardônicas de que te falei, e cuja natureza seria inútil dizer algo, porque todas as conhecem bastante, a que estava sobre o ombro direito do sumo sacerdote, lançava tal claridade que podia ser percebida de muito longe, o que, não lhe sendo natural e não acontecendo fora da ocasião, devia causar admiração àqueles que fingem parecer sábios pelo desprezo que votam à nossa religião. Eis, porém, aqui outra coisa ainda mais admirável. É que Deus se servia ordinariamente dessas 12 predas preciosas que o sumo sacerdote trazia sobre o éssem, ou racional, para pressagiar a vitória. Pois, antes que se levantasse o acampamento,
Dela saía um tão viva luz que todo o povo ficava sabendo que a soberana majestade estava presente e prestes a ajudá-los. Isso faz com que todos dentre os gregos que não têm aversão pelos nossos ministérios e se persuadiram pelos seus próprios olhos desse milagre, chamam Essen de Longin, que significa oráculo ou racional. Mas quando eu comecei a escrever isto, havia 200 anos que essa sardônica e esse racional não lançavam mais tal resplendor e luz, porque Deus está irritado conosco, por causa de nossos pecados, como direi em outro lugar. Vou agora retomar o fio da minha narração. O tabernáculo foi consagrado e, terminando-se todas as coisas referentes ao serviço de Deus, o povo, fora de si, pela alegria de ver que Deus se dignava morar no acampamento e ficar no meio deles, só pensava em entoar cânticos em seu louvor e em oferecer-lhe sacrifícios, como se não houvesse mais perigos nem males a temer, e se tudo fosse suceder-lhes dali por diante, segundo desejasse. As tribos em geral e cada um em particular ofereciam presentes à sua adorável majestade. Os 12 chefes e príncipes dessas tribos ofereceram 6 carros atrelados, cada um dos 2 bois, para levar o tabernáculo, e cada um deles ofereceu ainda um vaso do peso de 70 cidros, uma bacia do peso de 130 cidros e um turíbulo que continha 10 dáricos, que se enchiam de diversos perfumes. O vaso e a bacia serviam para pôr-se a farinha misturada com óleo que se usava no altar dos sacrifícios. Para a expiação dos pecados, ofereciam-se em holocausto um novilho, um carneiro, o cordeiro de 1 ano, juntamente com um bode. Cada um desses príncipes oferecia também outras vítimas, a que chamavam salutares, e que consistiam em 2 bois, 5 carneiros, cordeiros e cabritos de 1 ano. Isso faziam por 12 dias em seguida, cada um somente no seu dia. Moisés, como eu disse, não subia mais ao Monte Sinai. No entanto, entrava no tabernáculo para consultar a Deus e saber dele que lei queria estabelecer. Essas leis foram tão excelentes que só podiam ser atribuídas a Deus. A nossos antepassados as conservaram tão religiosamente durante alguns séculos que nunca julgaram que os prazeres da paz ou as necessidades da guerra os pudessem tornar desculpáveis se a violasse. Mas me reservarei para falar disso num trabalho à parte.